Era sinal de resgate, porque o nosso Goel se entregou por cada um de nós para nos resgatar. Também nessa tarde, Senhor, queremos nós nos entregar inteiramente a Ti, entregar o que temos, o que somos, para que a Tua graça se manifeste em nós. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a sexta-feira da Paixão. Neste dia, melhor dizendo, desde ontem, toda a prática sacramental se cala para que todos se deslocem para onde está a fonte do sacramento. Desde ontem à noite, a igreja não ministra mais nenhum outro sacramento, a não ser a confissão, a unção dos enfermos e o viático, mostrando assim a importância desta celebração do Tríduo Pascal, onde somos convidados a mergulhar no fato histórico, a encarnação, morte, paixão e morte de Jesus, e pelos olhos da fé nos apropriarmos do grande mistério de salvação. Assim, hoje nós queremos contemplar essa sexta-feira, mergulhando todo o nosso ser na cruz do Senhor, permitindo que cada gota do sangue de Jesus seja para nós, como ouvimos na primeira leitura, cura no nosso corpo, no nosso espiritual, em toda a nossa existência. Quando nós contemplamos a cruz do Senhor neste dia, devemos contemplar o mistério de libertação que Deus quer atualizar em cada um de nós. Devemos contemplar ali o Senhor dizendo a cada um de nós: alguém te condenou? Nem eu te condeno. Vem. Alguém te crucificou? Nem eu te crucifico, porque eu fui crucificado no teu lugar para que você tivesse vida e vida nova. Vem. Queridos irmãos e irmãs, diante deste grande mistério, nós temos duas posturas. Uma, podemos assumir a postura de Pedro, que dizia que tinha fé, que acreditava em Deus, mas num dado momento que ele faz, não conheço. Mas se arrepende e busca o Senhor. Ou ainda, podemos assumir a atitude de Judas, que traiu. Só que qual foi o problema de Judas? O desespero. E no ato de desespero que Judas faz, coloca uma corda no pescoço e se lança. Quem teve a oportunidade de assistir pela televisão a celebração que estava acontecendo em Roma, o pregador da Casa Pontifícia, Frei Raniero, dizia: a igreja canoniza
dizendo: fulano está no céu, mas em nenhum momento a igreja lança um documento dizendo: fulano está no inferno. Portanto, também nós devemos hoje compreender Judas, que muitas vezes dizemos está no inferno. Podemos olhar em Judas e ver ali talvez um homem que no último momento conseguiu se arrepender. E ali está muitas vezes a nossa figura, porque muitos de nós ainda temos o quê? Judas. Muitos de nós. E a obra de conversão de Deus é algo que vai paulatinamente nos moldando, paulatinamente trabalhando em nós, para que somente a grandeza de Cristo se manifeste no tempo oportuno. Mas para chegar a este tempo oportuno, existe todo um caminho, e nesse caminho nós experimentamos muitas vezes as machucaduras. Portanto, celebrar hoje a paixão de Jesus é permitir que o sangue precioso dele toque em cada uma dessas feridas, para que venha curar, para que venha nos libertar, a fim de termos uma nova vida, uma vida em comunhão com Ele. Hoje nós celebramos este grande mistério da cruz, que ainda continua sendo escândalo. Ainda continua sendo. Quando ouvimos a primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, em nenhum momento nós ouvimos aqui eles. Em nenhum momento. Mas nós ouvimos nós. Dizendo e atualizando hoje aquele mistério. Por isso eu disse, nós estamos celebrando um fato histórico que aconteceu num dia, num ano, num mês, mas que pela força do Espírito se atualiza no hoje pelo mistério da salvação. Portanto, por nós, por cada um de nós, Ele se fez maldição. Por cada um de nós, Ele assumiu o lugar na cruz, dizendo: eu vos amo. São Paulo, que foi um grande perseguidor dos cristãos, teve essa experiência com o Senhor. Ele perseguiu porque não conhecia. E no momento em que ele conhece, ele diz: em cada momento o Senhor dizia: por amor eu me entrego, por amor eu derramo meu sangue por ti, por amor eu me entrego totalmente, sem reservas. Hoje Deus diz isso a cada um de nós: só por amor Ele se entregou na cruz do Calvário. Vamos, quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe depois pode guardar em casa, dar uma olhadinha. A carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de suave odor. Se o Senhor Jesus se entregou como sacrifício de suave odor, é para que também cada um de nós possamos nos entregar assim a Deus. Celebrar a paixão de Jesus é contemplar que cada um de nós precisa experimentar este crescimento, precisa romper com aquilo que ainda é obra do mal. Não é à toa que a igreja está à meia luz, porque por vezes nós experimentamos sim a escravidão, experimentamos sim as trevas da morte, e é possível que nesse momento muitos de nós estejamos assim. Mas eu quero vos anunciar que a cruz do Senhor é sinal de salvação a cada um de nós, e diante da cruz do Senhor o inimigo precisa temer, o inimigo precisa tremer e correr, porque ela é loucura para aqueles que não conhecem a Jesus. Mas aqueles que conhecem o Senhor Jesus contemplam ali o mistério de salvação, o mistério de graça, e compreendem que a morte não tem a última palavra. Conseguem perceber ali a mão do Senhor descendo nas profundezas da miséria humana e resgatando e dando vida e vida nova.
de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, vai dizer: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Querido irmão, querida irmã, o que você tem vivido hoje pode ser até uma história de tragédia. Mas se você viver essa história de tragédia, confiando na graça do Senhor, essa história que era uma história de tragédia, passará a ser uma história de vitórias, porque o Senhor estará ao seu lado. Aqui está o diferencial. Quando nós contemplamos a cruz de Cristo, e vemos ali um homem que viveu em tudo a obediência, aprendeu a obedecer o Pai, aprendeu a confiar no Pai, nós devemos também começar a exercitar essa confiança. Porque quando nós faltamos com a confiança, estamos abrindo mão daquilo que é nosso, estamos nos apavorando e corremos o risco de fazer como Judas, que corre e se importa, porque se desespera, corre. Hoje o que Jesus disse a Judas, chamando-o de amigo, ele diz a cada um de nós, mesmo sabendo que por vezes nós o traímos, mesmo sabendo que por vezes nós o negamos como Pedro, Jesus continua nos chamando amigos, continua nos chamando à experiência de salvação, para que Ele possa nos lavar, para que Ele possa nos perdoar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, celebrar hoje a paixão do Senhor é celebrar a possibilidade que nós temos de uma vida nova, uma vida transformada pela palavra. Homens e mulheres que chegaram manchados pelo pecado, mas homens e mulheres que, ao se deixar banhar pelo sangue de Jesus, saem resgatados, transfigurados, libertos, para anunciar uma vida nova, para experimentar o toque do Senhor. Que esse dia não seja mais um na nossa história de conversão, mas que seja o dia em que Jesus encontrou um espaço maior em nosso coração e nos deu vida e vida nova. Que o nosso ato do jejum, que o nosso ato da vigília dessa noite seja uma manifestação da obra que o Senhor tem realizado em nossa vida. Seja um anúncio pascal de tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Que possamos fazer essa passagem contemplando o esplendor da cruz de Cristo, de onde emana a graça e salvação a cada um de nós, nos sacramentos e na nossa vida de comunhão. Tem uma música muito antiga, talvez eu conheço, pode até cantar, mas se você não conhece, não importa. O importante é que você medite um pouquinho com ela, porque nos ajuda. Traz aí na tua mente a cruz do Senhor. A cruz do Senhor, querido irmão, querida irmã, traz uma mensagem a cada um de nós. Uma mensagem de graça e de salvação. Ele assumiu o meu lugar. A cruz que antes era um lugar para os condenados que haviam recebido sentenças de morte, em Jesus se transforma numa sentença de vitória. Cada cravo que tinha naquela coroa de Jesus, ferindo e machucando, fazendo com que aquele sangue escorresse, era por amor a cada um de nós, para que fôssemos corretos.
meu avô proclamar.